O João Antônio de Moraes, que é da Federação Única dos Petroleiros e também aqui do Sindicato de São Paulo, está aqui conversando conosco. João, mais uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Os trabalhadores têm representante no Conselho da Petrobras? Sim, uma conquista que depois de mais de 20 anos, a partir de 2010, numa lei assinada pelo presidente, então nós passamos a ter o direito de eleger um representante. O representante dos trabalhadores assinou a compra da refinaria de Pasadena também? Essa é uma questão que passa geralmente por todo o Conselho, né? Então, acredito que tenha assinado na época, o representante que estava na época não era ligado à Federação Única dos Petroleiros. Mas assinou, então. Que agora você está checando as datas, essa questão é anterior à eleição, viu, Heródoto? É anterior? Ainda não tinha o representante dos trabalhadores. Tinha representante? Ainda não tinha. Outra coisa que eu queria te perguntar. Eu posso considerar a Petrobras uma empresa estatal? Sim, pela definição brasileira, sim. Ela é uma empresa. Ela é uma empresa estatal ou ela é uma empresa de capital misto? Capital misto e estatal, porque o termo estatal define as empresas cujo controle decisivo da empresa, as ações ordinárias, estão sob a maioria do Estado brasileiro, como é o caso da Petrobras. Sei, mas eu digo, do outro lado ela é uma empresa mista porque 49% é capital privado. Tem muito capital privado e estrangeiro, inclusive, também. Tem, porque ela foi vendida na Bolsa de Valores de Nova York. Aliás, foi um grande prejuízo ao povo brasileiro. Por a quê? venda das ações, né? Porque boa parte da situação difícil que a gente atravessa hoje, por exemplo, Heródoto, é pela não assinatura do balanço da empresa por parte de uma consultoria internacional, a Price, uma empresa norte-americana, e que é a exigência do fato da Petrobras ter ações na Bolsa de Nova York, e isso foi concedido pelo governo do PSDB, que vendeu as ações da Petrobras lá fora. E a Price, ela se move, no nosso modo de entender, muito mais pelos interesses externos ao nosso país do que os interesses do Brasil. Haja visto que, por exemplo, em 2008, meses antes, essas consultorias assinaram os balanços do Lehman Brothers, assinaram da Enron, uma outra grande empresa que quebrou, e agora cria obstáculos para assinar da Petrobras, que tem resultados muito melhores do que tinha o Lehman Brothers e do que tinha a Enron, que quebrou, né? Então, portanto, as vendas das ações do nosso interesse foi um prejuízo. Você acha que é uma conspiração contra a Petrobras? Eu não vou dizer conspiração, Heródoto, porque conspiração é uma coisa muito passional. Não, eu acho que é uma questão de interesses. Então, lógico que uma reserva como o pré-sal desperta gigantescos interesses. A Petrobras enfrentou inimigos predadores internos, como disse a presidenta Dilma, e inimigos externos durante os seus mais de 60 anos de existência. Desde a criação da Petrobras, os enfrentamentos foram gigantes. A Petrobras estava presente na Carta Testamento de Getúlio Vargas. Ele já mencionou que o assédio que ele sofria naquele momento, o famoso mar de lama que antecedeu o suicídio de Getúlio Vargas, aliás, diga-se de passagem, que nunca foi provado, bastou o suicídio que aí tudo se calou. Naquela época ele atribuía isso à criação da Petrobras. Eu costumo lembrar, Heródoto, que o último decreto assinado por João Goulart, antes de ser derrubado pela ditadura civil-militar, foi a encampação das refinarias privadas. Então, energia, petróleo, desperta interesses gigantescos. Então, eu não diria uma conspiração pessoal, eu diria conjunção de interesses que casam interesses dos predadores internos e dos inimigos internos, como disse a presidenta Dilma. João, obrigado pela participação. Até mais, João. Até mais, obrigado.